Você vem pra frente. Senhor Jesus. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Eu não tenho medo, sou valente, sou guerreiro. Senhor Jesus. Pessoas falam da verdade, mas Jesus é quem me guia e quem não é ao viver. Então eu com coragem na batalha, levando seus nomes, sua santa palavra. Já estou pronto e firme pra tudo que Deus ordena. Eu vou sair sem medo. Está acontecendo Um milagre aqui. Homens e mulheres. Adolescentes e crianças pedem pra sair. E a igreja como forte pilotão, levando o comando dentro reação, Trazendo o Senhor de volta nessa geração. Sem medo, está acontecendo um milagre aqui. Homens e mulheres, adolescentes e crianças pedem pra sair. é a igreja como forte pilotão, levando o comando dentro reação, Trazendo o Senhor de volta nessa geração. igreja, Amém! o Senhor está chamando. Esse aqui também. Então cante, se levante e diga pronto, eis-me aqui. Eu canto e levanto o chão. Enquanto esse aqui Envia-me a mim. Eu vou sair sem medo. está acontecendo um milagre aqui. Homens e mulheres, adolescentes e crianças pedem pra sair. É a igreja! A igreja como forte pilotão, levando o comando dentro reação, trazendo o Senhor de volta nessa geração. Senhor Jesus! Eu vou sair sem medo, que está acontecendo um milagre aqui. Homens e mulheres, adolescentes e crianças pedem pra sair. Eu não tenho medo, sou valente, Sou guerreiro. o Senhor da guerra está à minha frente, já venci o mar. Senhor Jesus! Sei o que me cura e que me encoraja. Impedindo do Vou sair pelas ruas da cidade, fora ver as pessoas falar a verdade. Mas Jesus é quem me guia e quem não é ao viver. Então entro com coragem na batalha, levando seu nome, sua santa palavra. Já estou pronto e firme pra tudo que Deus ordenar. Eu vou sair sem medo, está acontecendo um milagre aqui. Homens e mulheres, adolescentes e crianças pedem pra sair. É a igreja como forte pilotão, ouvindo o comando desse reação, Trazendo o Senhor de volta nessa geração. eu vou sair sem medo. Está acontecendo um milagre aqui. Homens e mulheres, adolescentes
Enquanto estou pronto, eis aqui. Envia-me a mim. Senhor Jesus, Sai sem medo. o que está acontecendo, um milagre aqui. Homens e mulheres, adolescentes e crianças pedem pra sair. É a igreja. É a igreja como forte pilotão, ouvindo o comando, tendo reação. Trazendo o Senhor de volta nessa geração. Eu vou sair sem medo. O que está acontecendo, um milagre aqui. Homens e mulheres, adolescentes e crianças pedem pra sair. É a igreja como forte pilotão, ouvindo o comando, tendo reação. Trazendo o Senhor de volta nessa geração. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Sou valente, sou guerreiro. Senhor da direção, à minha frente já venceu. Senhor que me cura, E o que me encoraja? que me coragem. Imergindo na palavra. Imergindo na profética palavra, vou me preparar. Eu vou sair pelas ruas. Vou sair pelas ruas da cidade, Orar pelas pessoas. Falar a verdade. pois Jesus é que liberta e que dá o real viver. Então entro com coragem. Levando. Seu nome, sua palavra. Já estou pronto. Pra tudo que Deus ordenar. Eu vou sair sem medo. O que está acontecendo, um milagre aqui. Homens e mulheres, adolescentes e crianças pedem pra sair. É a igreja como forte pilotão, ouvindo o comando dessa reação. Trazendo o Senhor de volta nessa geração. O que está acontecendo, um milagre aqui. Homens e mulheres, Adolescentes e crianças pedem pra sair. É a igreja. é a igreja como forte pilotão, ouvindo o comando, tendo reação. Trazendo o Senhor de volta nessa geração. Igreja, Amém! o Senhor está chamando. Esse aqui também! Então cante, se levante, diga pronto, eis-me aqui. Eu Pronto, me levanto, estou pronto, eis-me aqui. Envia-me a mim. Eu vou sair sem medo. Está acontecendo, um milagre aqui. Homens e mulheres, adolescentes e crianças pedem pra sair. É a igreja como forte pilotão, ouvindo o comando, tendo reação. Trazendo o Senhor de volta nessa geração. Trazendo o Senhor de volta nessa geração. Trazendo o Senhor de volta nessa geração. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Quem está cantando precisa estar ouvindo a bateria, senão se Senhor Jesus. nem se perde. Igreja. Ó Senhor Jesus. Eis-me aqui. Também. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Vamos ficar de pé? Quero convidar aqui para a mesa aqui o irmão Geraldo e o irmão José Fábio. Senhor Jesus,
Os irmãos, se puderem ficar de pé. Qual é o hino da mesa? Jesus ao Senhor. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, te damos glória, Senhor, te damos graça, Senhor, Senhor, por esse dia, Senhor, um dia maravilhoso, Senhor. Estamos festejando, Senhor, a tua vitória, Senhor, naquela cruz, Senhor. Senhor Jesus, estamos celebrando, Senhor, a vitória que o Senhor entregou à tua igreja, Senhor, como corpo. Senhor Jesus, temos o Senhor como cabeça, nos guiando, Senhor, nos conduzindo, Senhor, nessa batalha, Senhor. Senhor Jesus, Senhor, sabemos que essa batalha, Senhor, não derramaremos um pingo de sangue, Senhor. Essa batalha é vencida pelo Senhor. Senhor Jesus, é o Senhor quem vai à peleja, Senhor. Senhor Jesus, Senhor, que possamos nos fortalecer, Senhor, nessa batalha, Senhor, com a tua palavra, Senhor, através de oração, Senhor, de comunhão, Senhor. Senhor, que possamos aproveitar essa festa, Senhor. Senhor, a cada momento, Senhor, que ainda nos resta, Senhor, até a tua volta, Senhor. Senhor, que está cada vez mais próxima, está cada vez mais concreta, Senhor. Senhor, nós cremos, Senhor. Por isso estamos aqui, Senhor, para entregar totalmente o nosso ser, Senhor, a tua obra, Senhor. Obra maravilhosa, Senhor. O Senhor entregou a tua igreja para concluir, Senhor. Senhor, pois usa-nos, Senhor. Usa-nos, Senhor, a cada momento, Senhor. Não só aqui, Senhor. Usa-nos em casa, Senhor. Usa-nos no nosso trabalho, Senhor. Usa-nos na escola, Senhor. Senhor, usa-nos na rua, Senhor. Senhor, para levar essa palavra, Senhor, até as pessoas, Senhor. Ainda há tempo, Senhor, de resgatar muitas pessoas, Senhor. Depende, Senhor, da nossa disposição em fazer a tua vontade, Senhor. Pois usa-nos, Senhor. Enche-nos, Senhor, com a tua vida, Senhor. Senhor Jesus. Senhor, queremos abençoar, Senhor. Senhor Jesus, essa vida tão maravilhosa, Senhor. Senhor, abençoa esse símbolo aqui presente, Senhor, que representa a tua obra, Senhor. E não é uma obra triste, Senhor. Não é uma obra morta, Senhor. É uma obra viva, Senhor. Uma obra cheia de realidade, Senhor. Dentro de cada um de nós, Senhor. Senhor Jesus, Senhor, continua abençoando a tua igreja, Senhor, com bênçãos espirituais, Senhor. Senhor, abençoa cada um de nós, Senhor. Abençoa as nossas famílias, Senhor. Senhor, nos enche de saúde, Senhor, para fazer a tua vontade, Senhor. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Senhor, muito obrigado, Senhor, por a gente estar reunido, Senhor, mais um dia aqui na tua presença. Ó Senhor, diante dessa mesa, que representa tudo que o Senhor fez por nós. Ó Senhor Jesus, o Senhor não tinha nada a ver, Senhor, com os nossos pecados, mas o Senhor esvaziou-se de toda a glória, desceu do céu. Ó Senhor Jesus, tornou-se homem. Ó Senhor Jesus, foi à cruz, carregou todos os pecados, ó Senhor, de toda a humanidade. Senhor Jesus, ó Senhor, mas não ficou só na morte, Senhor. O Senhor também verteu água, Senhor, de teu lado, que é a vida da igreja, Senhor. Que nós possamos viver por essa vida, ter uma reação, ó Senhor Jesus. Não só ministros, Senhor, mas ser bons ministros, Senhor, que obedece ao seu Senhor, ó Senhor Jesus. Que o Senhor possa santificar, Senhor, esses símbolos que representam tudo que o Senhor fez. Porque pelo pão e pelo cálice, que representa teu corpo e teu sangue. Ó Senhor, santifica esses símbolos. Senhor Jesus, que o Senhor possa também santificar o teu corpo vivo, santo e agradável na tua presença. Ó Senhor Jesus, Jesus, nós te amamos, mesmo não parecendo, mas nós te amamos, Senhor, porque nós somos tão fracos que precisamos de ti para te obedecer. Ó Senhor Jesus, mas nos dá força, seja à frente, Senhor, desse pilotão, como nosso general. Ó Senhor Jesus, temos que te agradecer, Senhor, pela vida da igreja, que o Senhor tem nos tirado desse mundo tenebroso. Pode até parecer, Senhor, para muitos que não seja uma vida agradável, mas é a verdadeira vida, é a vida da igreja. Ó, a vida de verdade, ó, de unanimidade, de união. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, amém. Jesus é o Senhor.
cruz levar, na cruz, vou deixar seguir Jesus. Vai. Sobre o livre por o firmamento, distante da religião, e livre de qualquer fermento que contamine o coração. Cumpridos esses requisitos, revelação podemos ter. O Pai nos mostra o seu Cristo, e Cristo faz-nos a igreja ver. Não um lugar, mas um viver espiritual que faz crescer. Ou eu negar, tomar a cruz, tudo deixar, seguir Jesus. Mero templo morto, humana organização, porém de Cristo vive o corpo, que inclui a todos os irmãos, com fortes e ativos membros, em justa cooperação, produz o próprio crescimento, de Deus se torna a expressão. Não um lugar, mas um viver espiritual que faz crescer. O eu negar, tomar a cruz, tudo deixar, seguir Jesus. Em plena unanimidade, com Deus aqui a cooperar, a igreja tem autoridade, é só ligar e desligar, e contra ela as portas do Hades jamais irão prevalecer. O reino recebeu as chaves, e toda a terra vai haver. Não um lugar, mas um viver espiritual que faz crescer. O eu negar, tomar a cruz, tudo deixar, seguir Jesus. Fiéis, prudentes, sendo agora, servindo a Deus com tal viver, em majestade, honra e glória, com Cristo havemos de reger. A vida da alma renunciemos, e em nós a vida crescerá. Ao reino simples avancemos, espiritual que faz crescer. O eu negar, tomar a cruz, tudo deixar, seguir Jesus. Puro firmamento, distante da religião, e livre de qualquer fermento que contamine
O Pai nos mostra o seu Cristo, e Cristo faz a igreja não um lugar, mas um viver espiritual que faz crescer. No eu negar, tomar a cruz, tudo deixar, seguir Jesus. Não é o tempo morto, humana organização, porém de Cristo vive o corpo, Cure a todos os irmãos, com fortes e ativos membros, em justa cooperação, produz o próprio crescimento, de Deus se torna a expressão, não um lugar, mas um viver espiritual que faz crescer. O negar, tomar a cruz, tudo deixar, seguir Jesus. E na unanimidade, com Deus aqui a a igreja tem autoridade, é só ligar e desligar, e contra elas portas grandes jamais irão prevalecer. O reino recebeu as chaves, e toda a terra vai rever, não um lugar, mas um viver espiritual que faz crescer. No eu negar, tomar a cruz, tudo deixar, seguir Jesus. Fiéis, prudentes sendo agora, servindo a Deus com tal viver, em majestade, honra e glória, com Cristo havemos de reger. A vida calma renunciemos, e em nós a vida crescerá. Ao reino firmes avancemos, não importando quanto custa, não um lugar, mas um viver espiritual que faz crescer. No eu negar, tomar a cruz, tudo deixar, seguir Jesus. Um lugar, mas um viver espiritual que faz crescer. No eu negar, tomar a cruz, tudo deixar, seguir Jesus. Senhor Jesus. Aleluia. Vamos ler esses versículos? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 26. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. É 10, 1, 5 e 6 e o 11. Senhor Jesus, ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem,
e todos passaram pelo mar. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos tempos têm chegado. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós estamos na primeira mensagem, né, desse livro que nós estamos desfrutando até chegar o novo alimento diário. E esse livro tem como título Quem tem ouvidos, ouça. Ele foi extraído das cartas às igrejas, ali no livro de Apocalipse. São 7 igrejas mencionadas logo no início do livro de Apocalipse. E nós temos, né, acho que alguns irmãos têm o outro livro, né, que fala da igreja em Éfeso, Esmirna, assim. Acho que muitos irmãos têm esse outro livro, né, em casa. E esse que nós estamos vendo é com respeito à igreja em Pérgamo e Tiatira. Então não é um mero estudo, tá certo, de Apocalipse, mas é para extrair lições da história da igreja, tá certo, pela qual a igreja tem passado durante todos esses anos. Aí, né, 2.000 anos, praticamente, que nós temos aí de história da igreja. Os irmãos ontem compartilharam conosco um pouco da história, um pouco sobre quando iniciou o período da igreja, né, em Pérgamo, que é uma das igrejas que nós vamos, né, ver nesse livro, Pérgamo e Tiatira. A igreja em Pérgamo, o período dessa igreja, essas 7 igrejas, na verdade, compreendem períodos, tá certo? Períodos pelos quais a igreja, ela passou e ainda, tá certo, há de passar. E está passando e há de passar. São 7 igrejas, então são 7 períodos. Nós vimos a primeira, né, com Éfeso, e compreende o início, né, da igreja. E aí o Senhor usou grandemente os apóstolos, certo? Depois dos apóstolos, o Senhor levantou, né, Paulo também como apóstolo. Paulo foi bastante usado por Deus, certo? E nós temos recebido muita ajuda dos escritos de Paulo aí. Se nós incluirmos a carta aos Hebreus, nós temos aí 14 cartas escritas por Paulo. Então, muita revelação Deus dispensou, tá certo, para nós por meio desse apóstolo. Mas esse apóstolo morreu ali nos anos 60, meados dos anos 60, e a igreja sofreu, né, grande perseguição, e a igreja já entrou, né,
em declínio, logo no primeiro século. Nós vemos isso quando o Senhor fala, a igreja em Éfeso, a primeira mencionada, diz: tenho contudo contra ti que abandonastes o quê? O teu primeiro amor. Então, esse período da igreja, após a morte do apóstolo Paulo, a igreja entrou em decadência, em degradação. E aí o Senhor levantou o apóstolo João, que ainda estava vivo, ali na ilha de Patmos, e o Senhor revelou a João ainda a visão do Apocalipse. E nessa visão do Apocalipse, o Senhor mostra a situação das igrejas. E a gente precisa ficar atento, porque é bom conhecer a história, porque a história, tá certo? Toda a história da igreja tem tudo a ver com o que está, certo, escrito aqui em Apocalipse, nas cartas que o Senhor mandou escrever e enviar para as igrejas. Então, o apóstolo João, o ofício de João, quando o Senhor Jesus encontrou João, ele estava ajudando o seu pai, estava remendando redes. Olha como é interessante, a profissão de João, o ofício de João, e que o Senhor fala no final do Evangelho de João, quando Pedro faz a pergunta: Senhor, e esse? E quanto a este? Aí o Senhor fala o que para Pedro? Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Olha como era até bom, os deslizes que Pedro dava, O Senhor aproveitava para fazer revelação, Senhor, quanto a este? Era só eu, Senhor? Isso aí não tem nada não? Quanto a, ele vai permanecer até que eu venha. Aí os discípulos acharam que João não iria morrer. Só que olha só, a profissão de João era remendar redes, consertar redes, tapar os buracos. E quando a igreja entrou, em degradação, em declínio, o Senhor levantou esse apóstolo, E o ministério de João é o ministério de remendar redes. Remendar redes. É um mistério de espírito e vida. É esse ministério que Jesus estava falando, tá certo, para Pedro ali, que ia permanecer até a vinda do Senhor. Então, é espírito e vida, irmão. Só tem o espírito e a vida para restaurar o viver normal das igrejas. Certo? Só o espírito e vida para restaurar a vida normal da igreja. E é o que o Senhor, tem usado. É o que o Senhor tem usado. Principalmente no momento, nos dias finais, que nós vemos que na era do Apocalipse, ele intensifica, certa ação do Espírito 7 vezes. 7 vezes é intensificada a ação do Espírito. Por um lado, se a treva, se as trevas vai alta, como diz a Bíblia, vai alta a noite, as trevas vão se intensificando, mas Deus também vai intensificando a ação do Espírito, para superar, para que esses irmãos, a igreja supere a ação do império das trevas nessa terra. Então nós vimos que Pérgamo, o significado da palavra Pérgamo, nós podemos, tem vários significados, mas nós podemos pegar o significado de casamento, união. Esse é o melhor significado para nós compreendermos a situação que ocorreu no período da igreja em Pérgamo. A igreja vinha passando por um período da igreja em Esmirna, certo? Que é antes de Pérgamo. Então, esse período foi um período de muita perseguição com os cristãos, por parte do Império Romano. Então, muitos cristãos morreram, foram perseguidos na época da igreja em Esmirna, está escrito na carta, a igreja em Esmirna, em Apocalipse. Muito sofrimento.
E foram 3 séculos, praticamente, está certo? De muito sofrimento. Então, como nós vimos ontem, os irmãos falaram, né, foi como a ação de um leão, né? O inimigo agiu como um leão, para devorar mesmo, para matar os cristãos nesse período da igreja em Esmirna. Mas por volta do ano 306 depois de Cristo, surgiu, né, um imperador romano chamado Constantino. E esse imperador, ele percebeu que, né, o número de cristãos só aumentava. Olha só, tanto sofrimento, tanta perseguição, como é que uma coisa não extinguiu? Como é que uma coisa não parou? Tem explicação humana para isso? Só pode ser coisa de Deus. Certo? Porque não parou até hoje, irmãos. Não parou, pelo contrário, só aumentou. Amém? Certo? Então a igreja é de Deus. Porque o inimigo não pode parar a igreja? Porque a igreja é de Deus. A igreja não é uma organização, como nós vimos, né? Uma instituição religiosa. Não tem nada a ver. Ela tornou-se isso por meio da ação do inimigo, que conseguiu se infiltrar dentro da igreja e causar essa impressão de a igreja ser uma organização. Nós vemos isso no período da igreja em Pérgamo, é o período de casamento da igreja com a política. Então, Constantino, uma pessoa muito bem instruída, tá certo? Tanto, né, humanamente, militarmente, ele tinha muita visão. Então, ele percebeu isso, e disse até que uma vez teve uma visão, né, meio-dia, viu, né, a visão de uma cruz, e uma voz dizia para ele que aquilo ali ia fazer com que ele obtivesse vitória na guerra que seria travada. E não só a visão, depois ele teve um sonho ainda, que esse aqui era o símbolo da vitória dele. E aí é tanto que ele pegou o símbolo da cruz, foi o primeiro imperador que pegou o símbolo da cruz e colocou no seu estandarte. Eles passaram a usar o símbolo da cruz. E até hoje nós vemos muitas bandeiras de países com o símbolo de cruz, sim ou não? Muitos, não são poucos. Muitas bandeiras de países, aí, de nações, têm a cruz no seu símbolo. Ele foi o primeiro a usar isso. Então, ele foi uma pessoa que, né, teve essa estratégia. Muitos cristãos, eu agora vou, para fortalecer o meu império, eu não posso ter guerras, né, dentro do império. Tá certo? Eu vou, né, evitar isso, guerras, conflitos, tá certo? Que eu quero fortalecer o império, então não posso ter guerras, então eu vou mudar a estratégia. E aí ele adotou, né, o cristianismo como uma religião estatal. Certo? E aí a igreja, né, passou a ser a igreja de Roma, a igreja católica, certo? Deram o nome de católica, eles passaram a usar esse nome católica, porque era única, né? Universal, que quer dizer universal. Passaram a usar esse nome. E ele, como o imperador, ele passou a ser o líder. Todas as decisões que precisassem ser tomadas na igreja, Constantino estava lá na reunião para decidir também. Diga aí se tem condições de uma coisa dessa. Diga aí, qual a direção, irmãos, que o governo humano pode dar para, né, para a vontade de Deus? Qual a direção que se o governo humano só pensa, certo, em si mesmo, em poder
tá certo? Só pensa em seus próprios interesses. Que direção o governo humano pode dar para a igreja de Deus? Nenhuma. Então, para atrair ainda mais pessoas para o cristianismo, ele passou a oferecer cargos para aquelas pessoas, as elites, certo? Os mais nobres, ele passou a oferecer cargos. Aonde? Dentro da igreja. Começou a estabelecer, né, hierarquia dentro da igreja. E aí aos mais pobres, o que é que ele oferecia? Presentes. Presentes. Dava dinheiro, certo? Talvez terras, né? Dava presentes para atrair. E aí muitas pessoas, certo? Muitas pessoas foram até batizadas sem nem mesmo crer. Sem saber nem o que era ser cristão. Passou a ser realmente uma religião. Está vendo aí? E aí ele passou a ditar, né? A ditar o que podia e o que não poderia. Teve muitos debates, muitas reuniões ainda, né, que houve, porque muitos homens, né, começaram a compor ali a liderança, né? Enquanto quando você vê as cartas para as igrejas, o que é que o Senhor diz? Ao anjo da igreja, escreve. Por que não ao presbítero da igreja? Porque a igreja caiu numa situação tal que não tinha mais quem transmitisse, tá certo? A mensagem fiel de Deus. Um anjo representa o quê? Um mensageiro. Aí ele diz, ao anjo da igreja tal, ao anjo da igreja tal. Deus não se importa com posição, tá bom, irmãos? Deus não se importa com posição. O que Deus interessa é pessoas, mensageiros que sejam fiéis à direção que Ele está dando e está querendo transmitir. Tá bom? O que Deus interessa é que nas igrejas existam pessoas, mensageiros fiéis para receber o seu falar e transmitir. É isso que Deus quer. Deus não está preocupado se você tem a posição presbítero, bispo, tá bom? Arcebispo, pastor, copastor e por aí vai. Deus não está preocupado com isso. Tá certo? Deus está preocupado em encontrar em cada igreja mensageiro fiel que possa transmitir aquilo que ele tem falado. Amém? Essa é a preocupação de Deus e sempre foi a preocupação de Deus. Mas esse casamento, né? Esse casamento, quando ocorreu aí, na igreja começa a entrar mais ainda em degradação. Isso durou cerca de 300 anos, durou esse período da igreja em Pérgamo. Por volta do ano 600 e alguma coisa, né, surgiu o período da igreja inicia-se o período da igreja em Tiatira, que é aí onde começou, né, de fato, certo? As brigas dos sistemas, dos bispos, né? Porque Roma tinha várias cidades importantes, e em cada cidade eles estabeleciam um bispo para controlar e administrar aquela região. E aí começou, né? Alexandria, né? Constantinopla, aí começa Antioquia, em Roma mesmo, aí a briga lá entre os bispos, quem era o primeiro, né? Aí é claro, quem ganhou? O de Roma. O que estava em Roma foi quem começou, e aí iniciou-se o sistema papal, por volta do ano 600 logo no início do ano 600. Iniciou o sistema papal. E aí já vai entrar nesse assunto, né, da igreja em Tiatira, mas enfim, eu vou me deter aqui somente no período do início dessa igreja, o período da igreja em Pérgamo, porque o casamento, a união da igreja com o mundo, não consegue cumprir a vontade de Deus. Não consegue. Aí você pode dizer assim, não, mas isso aconteceu naquela época. Não.
pode acontecer ainda hoje. A estratégia do inimigo é a mesma. É a mesma. O que é unir-se? O que é um casamento? É um pacto. É um pacto. Né? E hoje, eu, você, nós podemos cair nisso com o mundo? Eu digo a você que o mundo hoje está muito mais atrativo do que naquela época. Muito mais atrativo do que naquele período. Certo? Então, a união da igreja com o mundo resultou, né, nesse declínio, desse período da história da igreja. Aqui em Apocalipse, capítulo 2, versículo 1, diz assim: o anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Pronto. Por quê? Ele já começa falando da espada afiada de 2 gumes. Por quê? Para separar. Separar. O quê? A igreja do mundo. Por melhores que sejam, tá certo, irmão? Por melhores que sejam as propostas, vamos dizer assim, você acha que o imperador Constantino, ele trouxe propostas boas ou não? Para os cristãos da época. Se não fosse boas, não teria acontecido o casamento, a união. É claro que foram muito boas. E quem diz que o inimigo de Deus hoje, ele nos traz propostas ruins? Para nos unir com o mundo, com as coisas que há no mundo. Por exemplo, os jovens, os adolescentes, o que é que tem tanto que chama a atenção de vocês, que o inimigo pode usar para atrair vocês? O que é que tem? Celular, por exemplo, né? Celular. O inimigo tem usado isso para atrair você e casar você com ele. Certo? Você nem percebe, muitas vezes, a estratégia do maligno. Quando a gente percebe, né, a nossa vida já está casada com o mundo. Casada com o mundo. Quando você está casado com o mundo, você quer fazer uma coisa, mas o mundo não é assim? Quando você está casado com uma pessoa, por exemplo, você quer fazer, Fabiano quer fazer uma coisa, mas vocês não quer. Aí por causa de vocês são, Fabiano às vezes não faz. Do mesmo jeito, vocês são, às vezes quer fazer uma coisa, Fabiano não quer. Aí ela não faz, por quê? Porque Fabiano não permite. Quando nós nos casamos com o mundo, nós queremos fazer a vontade de Deus, mas o mundo não permite, está vendo aí? Porque nós estamos o quê? Casados. Casados. A única coisa capaz de separar você do mundo, eu do mundo, é o quê? A palavra de Deus. Nós vimos um versículo ontem aqui, em Hebreus capítulo 4, que diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E apta para discernir os pensamentos e propósitos, né, do coração. Ela divide junta, medula, não é assim? Penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Ó, juntas e medulas. Então, tem que haver a separação do mundo, não pode haver união com o mundo. Você pode estar na casa do adolescente, pulando, fazendo grito de guerra, certo? Vindo aqui na frente, cantando, pulando, gritando. Casado com o mundo. Está vendo aí o que é que acontece? Casado com o mundo. Aí esse mundo está influenciando você quando você sai desse ambiente. Olha só o casamento como é. Quando você está no ambiente, você é um com o ambiente. Mas quando você sai do ambiente, você é um com o mundo. Porque você está casado com ele. Vamos dizer que você está aqui só camuflagem, né? Acho que teve até um hino que a gente viu. Foi o hino ou foi a imersão? A imersão, né? A imersão. Tá bom? Então precisa pedir ao Senhor, né? Quanto mais contato com a palavra de Deus, mais a separação com
com o mundo, mas o distanciamento, né, com as coisas do mundo. É por isso que João, ele diz assim, olha, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Tá bom? Eu vou dizer para você, não basta somente, escute, não basta somente nós estarmos, né, na igreja, reunindo. Essas pessoas, irmão, nessa condição, elas estavam onde? Na igreja, irmãos. Percebeu? Você acha o quê? Que elas achavam que estavam certas ou elas estavam erradas? Está vendo? É fácil perceber? Não é fácil perceber. Então nós precisamos pedir ao Senhor, e só tem uma coisa capaz de nos separar, que eu já li aqui, é a espada. E a espada é a palavra de Deus. A palavra de Deus é capaz de fazer na nossa vida essa separação. Amém? Quem percebe aqui que tem alguma coisa do mundo ainda dentro de você, casado com você? Quem percebe que tem alguma coisa do mundo ainda que está casada com você, que ainda não saiu de você? Aí uma vez eu estava levando uma pessoa para Natal e a pessoa conversando, compartilhando, disse, eu sou da igreja, mas eu não consigo deixar de ouvir minhas músicas internacionais. A pessoa é apaixonada por música internacional. Não sabe nem o que diz aquela música, entendeu como é as coisas? Mas se apaixonou, ou seja, casou com aquilo. Não é assim? Sabe quando você casa? É quando você gosta. Você não casa com a coisa do mundo sem gostar dela. Você só casa com ela se você gostar. Você casa com o Instagram, por quê? Porque você gosta do Instagram. Você casa com a novela, porque você gosta da novela. Você casa com um jogo, porque você gosta do jogo, é ou não é? Se você não gostar, você não casa, você não busca aproximação. Certo? Você só se casa com quem você gosta. Então o perigo é esse, o perigo é porque você gosta. E só tem uma coisa capaz de tirar esse seu gostar. É o quê? A palavra de Deus. Tá bom? A palavra de Deus. Que ela vai cortar essa sua relação e seu casamento com o mundo, com as coisas que há no mundo. Se não, olha o que diz aqui, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Olha que coisa dura aqui, é forte ou não é? A igreja habitando aonde? No trono de Satanás. Isso aí é forte ou não é? É. Isso aqui representa um período da história da igreja, mas isso aqui pode representar o período que você está vivendo também. Você pode estar na mesma situação dessa igreja, hoje. Hoje. Mesmo conhecendo, como diz assim, olha, tudo que foi escrito para a advertência nossa, de nós outros, os quais o fim dos tempos é chegado. Nós vimos isso lá em Coríntios 10. Mesmo sabendo, conhecendo toda a história, nós corremos o risco, certo, de cair no mesmo erro dos que viveram no passado. O mesmo risco nós corremos. Mas isso aqui é muito forte, o lugar que habita, onde está o trono de Satanás. Onde está o trono de Satanás? Quem sabe dizer? O mundo. O sistema do mundo, irmãos, é o trono de Satanás. A Bíblia deixa claro que ele é o príncipe deste mundo. Então, onde é que a igreja está habitando? No mundo. Está vendo? Nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos ao mundo. Nós estamos no mundo para cumprir a vontade de Deus. Se não fosse para isso, Deus já teria nos levado, já teria nos tirado do mundo.
Nós temos um objetivo a cumprir nesse mundo, nessa terra. Por isso Deus ainda, nos deixa aqui nessa terra. Mas é para ficar atento, porque quem domina o mundo é quem está no trono do mundo. Quem é esse? Satanás. E a igreja, no período de Pérgamo, estava habitando onde estava o trono de Satanás. Ou seja, quem reinava na igreja? Olha só, que coisa, né? Quem reinava? Quem governava? Satanás. Quem estava no trono? Satanás. Mas eles percebiam? Não percebiam. Não percebiam. Isso pode acontecer hoje ainda. Certo? Você pode estar sendo governado, por esse que está no trono, sem perceber e achar que está tudo bem. Só tem uma coisa capaz de fazer você discernir, que é a palavra de Deus. Que ela consegue, ela entra, penetra e divide alma e espírito. E aí nós, Senhor, vivendo dessa forma, Senhor, e eu não estava percebendo. Senhor Jesus, eu não quero dar espaço para o mundo entrar na minha vida. Tem até um hino que diz assim: mesmo que o mundo insista em se infundir em meu viver, está vendo? Então o mundo, ele insiste em se infundir. Desde que você creu no Senhor, qual foi o ano que Ele deu trégua para você? Qual foi o mês que Ele deu trégua a você? Ele insiste em se infundir meu viver. Aí o hino continua assim: não falharei em percorrer o que a mim proposto está. Então tem algo proposto para nós, amém? Senhor Jesus, e que conservas o meu nome, está vendo aí, olha só, estava no lugar, está vendo? Em que habitas, e está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas. Minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então ainda havia alguém que não se rendia, não casou com o mundo. Havia alguém que não casou com o mundo. E esse alguém aqui, o Senhor mesmo dá testemunho dele, Minha testemunha, meu fiel. Amém? Se eu e você, certo, nos guardarmos e não nos casar com o mundo, sabe como é que Deus chama você? Minha testemunha, meu fiel. Amém? Fabiano, você é minha testemunha, você é o meu fiel. Sabe, Deus está contando agora com um grupo de jovens e adolescentes, para que eles chamem, olha, vocês são minhas testemunhas e vocês são os meus fiéis. Não quero deixar vocês casados, nem habitar onde está o trono de Satanás. Amém? Senhor Jesus, tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí, olha só, os que sustentam a doutrina de Balaão. Que doutrina é essa de Balaão? Olha só como isso é bem atual. Naquela época já havia. A doutrina de Balaão. Balaão era um profeta gentil, certo? E que tinha dons. Mas o que foi que fizeram com ele? O rei de Moabe ficou com medo, porque Israel havia vencido 3 reis, e aí em direção a eles, e ele com medo manda chamar Balaão, para amaldiçoar esse povo de Israel que vem aqui contra nós. Manda chamar. Chamaram Balaão, deu dinheiro a Balaão, para Balaão amaldiçoar o povo de Israel. E ele não conseguiu, por 3 vezes ele abençoou o povo de Israel. Mas a doutrina de Balaão é uma doutrina que recebe, certo, suborno, para fazer o serviço que o homem quer.
Olha só, para agradar ao homem. Vou dar uma palavra boa aqui hoje para vocês, para agradar vocês, e quando terminar, vocês todos, né, deixem um negocinho ali dentro daquela caixinha, né, assim. Está cheio de pessoas, cheio de irmão hoje, está cheio de gente que quer ouvir uma palavra que lhe agrade. E vou dizer uma coisa, estão até contratando pessoas para falar mesmo o que eles gostam de ouvir. Certo? Eles pagam para ouvir o que eles gostam. Está cheio, está cheio. Até no meio cristão existe, porque nessa época já existia, está vendo aí? Na época já existia e até hoje ainda existe. Porque o próprio apóstolo Paulo, ele fala, né, que nos últimos dias as pessoas, né, vão se encher, né, vão ficar com coceira, né, nos ouvidos, coceira nos ouvidos, querendo ouvir aquilo que lhes agrade. Que lhes agrade. Né? Exatamente. Nós não queremos, né, ouvir aquilo que nos agrada, nós queremos ouvir aquilo que nos salva. Amém? Nós somos aqueles que querem ouvir aquilo que nos salva. Bom, irmãos, o que nos salva é a palavra que Deus está nos falando. A verdadeira palavra de Deus é o que nos salva. Senhor Jesus, deixa eu olhar até aqui a hora, né? Ixi, Jesus, passou muito tempo já. Senhor Jesus, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Mas no versículo 16 ele fala o seguinte: portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Mais uma vez o Senhor fala o quê? A palavra. Amém? A palavra. A nossa solução é a palavra. Nós não podemos, no final dos tempos, ficar na defensiva. Quem fica na defensiva, só na defensiva, uma hora acaba se entregando, é ou não? Quem só fica na defensiva, uma hora acaba se entregando. Certo? Mas Deus nos deu a palavra para nós, o quê? Atacarmos. E principalmente no momento final, nós precisamos atacar o inimigo. Amém? Atacar o inimigo. Eu vou dizer uma coisa a você. Quem está acompanhando agora, por exemplo, essa situação em Israel agora. Estava tudo tranquilo, né? O grupo Hamas começou a atacar. Foi mais ou menos 5.000 mísseis lançados para o território, né, de Israel. Então, um ataque assim como nunca visto antes. 5.000 mísseis. Foi uma chuva de mísseis. Mas você acha que Israel ficou agora na defensiva? Não, ele já respondeu. Já respondeu. E disse mais: nós vamos vencer a guerra. Está vendo aí? Declarado, já foi declarado estado de guerra. Então não pode, quem está numa guerra, não pode ficar só na defensiva. Precisa atacar. Porque não é na defensiva que se ganha a guerra, é no ataque. Né? É no ataque que se ganha a guerra. E nós temos a palavra, Deus nos deu exatamente para isso, é para atacar. É. Nós temos os adolescentes, ontem, né? Saíram para quê? Para orar pelas pessoas. O que é isso? Vocês podem até não saber, tá certo, o que isso significa, mas é exatamente isso. É atacar o inimigo. Certo? É atacar o inimigo, é atacar o império das trevas. E é por isso que as coisas estão se cumprindo. Tá bom? Estão se cumprindo, as coisas estão caminhando para o final. Por quê? Porque o ataque está acontecendo. Certo? O ataque está acontecendo e o inimigo está enfraquecendo. E aí, quanto mais ataca, mais a gente abala as estruturas do inimigo também. Também? Então, vou ficar por aqui agora, né? Eles querem compartilhar. Então, eles podem compartilhar ainda, né? Bem rapidamente. Tem Tássio, tem Michele também, o casal, que é sempre bom a gente ouvir, o compartilhar deles, a experiência que eles tiveram,
que é para encorajar os outros casais, ou desanimar os outros casais. Eu espero que seja para encorajar os outros casais, né? Então está aberto aqui, tá bom? Os adolescentes quiserem compartilhar, pode ficar de pé, pode vir compartilhar, tá bom? Israel primeiro já vai começar aqui. Amém, Senhor Jesus. No início, né, quando a gente chegou, acho que toda vez, né, da cada adolescente, a gente começa meio morto, porque a gente não está vivendo aquilo ainda. Mas quando a gente se aprofunda na palavra, a gente vê o que é alegria de verdade, né? Muitas pessoas dizem que aproveitar a vida é ir para a festa, é ir para coisas do mundo. Mas aproveitar a vida é estar dentro da palavra. A gente vê que a gente aproveitar a vida na palavra é a cor mais feliz que tem. Porque é uma alegria, né, que ela fica, não é alegria passageira. Enquanto a gente está remexendo na palavra, invocando, grito de guerra, tudo isso, né, nos enchia, nos animava mais ainda. E graças ao Senhor, né, pela imersão, que eu não estava com vontade de sair, né, estava com preguiça ainda, mas a gente, antes disso, a gente viu a imersão. E a imersão falou que os adolescentes não têm medo de ir para a rua. Eles vão lá, né, e só falam assim, vem ver. E é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa sair às ruas e falar para as pessoas, vem e vê. A primeira iniciativa que a gente tem que ter, né, é emergir antes de sair, porque a gente não tem forças para nada. O Senhor que Ele nos capacita para a gente sair às ruas. E graças ao Senhor, né, também pelos novos jovens, né, pelos novos adolescentes. Que quando eu cheguei, eu falei que eu não estava tão alegre, mas só quando eu vi aquela felicidade em quem estava a primeira vez participando daquilo, eu falei, meu Deus, eu preciso agir. Pessoas que nunca tiveram contato com a palavra assim, né, com a imersão, já estavam lá pulando, foi em grito de guerra. Eu falei, Senhor, me dá um coração de imergir, Senhor. Me dá um coração de entrar na Tua palavra. E foi depois daí, né, que o Senhor foi trabalhando em mim. E graças ao Senhor, foi muito boa essa casa de adolescente. Amém. O seguinte, como eu posso explicar a casa de adolescentes? Para a gente foi um orgulho muito satisfatório, porque a gente, quando fazia os gritos de guerra, eram as maiores coisas que a gente pensava, eu pensava para mim mesmo que não ia ser muito alegre, muito agitado, mas eu mudei minha opinião quando cheguei lá, quando eu estive lá. Quando conheci outros jovens, principalmente, quando a gente foi pregar, eu fui orar pela vida de uma senhora. Aí eu fiquei com vergonha, as meninas disseram, vai, vai. Eu fui, deixei o Espírito Santo me dominar, me instruir para depois eu plantar. É igual o de ontem, que a gente tem um rio dentro da gente. A gente é um rio que pode transbordar para os outros, principalmente a gente jovens, que somos jovens. Então, eu convido vocês, jovens, que não são daqui ou são daqui, para vir para essa casa de jovens, porque vem viver com a gente as nossas experiências. Amém. Senhor Jesus, amém. Tão bom, né, a gente ver isso. É muito gratificante, né? Nossa experiência foi maravilhosa, né? A casa cheia. Oh, Senhor Jesus, mas realmente é muito bom, né? É cansativo, irmãos, mas é maravilhoso, né? E a gente vê todos eles vivendo, né, na palavra, buscando, né? Quando a gente estava lá fora, na sexta-feira, logo quando chegaram, começou os gritos de guerra, as pessoas lá eram passando lá na BR, e tudo assim, olhando, ó, e tudo espantado, né? Então, assim, foi maravilhoso, né? Eu acredito que eles gostaram também, apesar de a gente, Madalena foi para lá me ajudar, né? Tem o Fabiana também que me ajudou bastante, e a gente também era ali no pé deles, né? Eu acho que em alguns momentos eles não gostavam, né? Porque a gente tinha um momento deles pegar o celular, mas aí depois a caixinha vai passando para vocês colocar o celular, né?
Mas realmente foi maravilhoso, né? Só em Versa Alegria. Não pude sair com eles, né? Porque tinha o almoço para fazer tudo, né? Mas quem ainda não botou o nome, coloque, porque realmente é muito bom. Né? Maravilhosa a experiência. A casa cheia, o esposo foi dormir lá na área, teve direito nem de dormir no quarto dele, nem na cama. Mas foi muito bom, muito gratificante. Amém. Amém, irmãos. Foi gratificante, com certeza. A princípio eu fiquei um pouco assim, né, temeroso de receber vários jovens, né, e criança, mas o Senhor ele cuidou de tudo, graças a Deus, né? Eu acredito que se teve algum que não gostou de alguma coisa, mas é porque a gente se preocupa com eles e a intenção da Casa do Adolescente é essa, a gente se aperfeiçoar eles e a gente se aperfeiçoar também, né? Quem não colocou o nome para a Casa do Adolescente, coloque, porque é maravilhoso. E a Casa do Adolescente, ela veio para ficar, graças ao Senhor, né? E para os jovens e as crianças, adolescentes, eles entenderem que a casa do adolescente é algo que veio, o Senhor que mandou. Para que quando eles saem, eles estão falando a palavra, contratando mais jovens e salvando vidas, né? Graças ao Senhor por esses jovens. Jesus é o Senhor. Agora, com a palavra, a filha do pastor. Amém, irmãos. Eu não tenho muito o que falar, mas a experiência foi muito boa, como em todas as casas adolescentes que eu participei até agora. E também a dizer para os jovens e adolescentes que não foi para as casas adolescentes até agora que vocês têm que ver e participar e presenciar o Vem e Ver. Na saída foi muito bom. Inclusive, eu não sei se Israel já falou a experiência dele, teve eu e meu grupo para um pastor e a gente perguntou se podia orar por ele. Ele disse que não queria oração porque era pastor. Aí ele disse, não é que eu não precise da oração, é porque eu já oro, eu não preciso. Aí, depois, a gente estava sentado esperando outro grupo vir, porque eu ia com o Esté, orar para uma pessoa, e a gente viu quando Israel abordou o pastor, e ele conseguiu com que ele orasse pelo pastor e o pastor orasse por ele. Amém. Amém. Ela falou logo que eu ia falar. Amém, Senhor Jesus. A gente pode ver que essa casa de adolescentes teve convidados, né? E graças a Deus esses convidados sentiu o que é fazer os gravetos pegar fogo, né? Amém. E como eles podem ver, eles sentiram a experiência, né? De como ver como é uma casa de adolescentes, né? Amém. Como a Rebeca disse da nossa experiência, do meu grupo, a gente perguntou a um pastor e ele está dizendo que não queria oração, né? Porque ele já orava todo dia por ele, pela família dele e tal. Mas, mesmo assim, a gente conseguiu orar por ele, né? Sendo simples e obediente. E ele aceitou. Mas a gente pode ver que, às vezes, eles sempre têm a mesma oração, né? Como eles oram. Quando a gente passou mais lá para frente, que a gente começou a chegar no final da rua, a gente abordou dois jovens. Eles estavam entrando dentro da casa e Israel abordou e chegou assim, bom dia, posso orar por vocês? Aí o irmão que estava quase entrando dentro da casa falou assim, claro que pode, né? A oração sempre é bem-vinda. E aí a gente começou a falar, né, a orar. Quando terminou, Israel apresentou o projeto do Posso Orar por Você para ele. E ele falou que já tinha alguém desses projeto orado por ele, ou não sei se foi São Paulo, João Pessoa, foi João Pessoa? E a gente falou, né, que a gente também tem esse projeto, né, por ele, e ele falou que queria participar algumas vezes dessas reuniões, e eu fiquei com receio de não ter chamado ele para vir ontem, né, mas é assim, amém. Tefinha, Sofia, Angelina, Ana Lídia, Bárbara, Vanessa, Felipe. Podem vir também.
Amém. A casa de adolescentes foi maravilhosa, né, irmãos? E às vezes a gente, por mais que a gente já pratique o Posso Orar por Você, às vezes a gente quer escolher, né? Eu saí com Lia e saí com Mateus, e a gente vê como as crianças são simples, né? A primeira casa que eles viam, eles já queriam entrar, e eu ficava, ai, não vou entrar aqui. Porque para mim, eu queria entrar na casa das pessoas que eu já conhecia, né? Porque aí seria mais fácil, né, fazer a oração. E aí Mateus já entrava na primeira casa, e eu, ai meu Deus, não queria entrar aqui, né? Mas todas as casas que nós entramos, o Senhor já tinha permitido que nós iríamos entrar ali, né? E foi simples, foi prático, dinâmico nossas orações, né? A gente fazia aquela oração bem rápida para que desse mais tempo da gente fazer mais casas e alcançar pessoas, né? E aí a gente entrou numa casa lá em Gorete e na hora que eu cheguei lá, quem ia orar por ela era eu, né? Só que aí Lia já ia dando o jornal e aí Lia começou a orar e ela começou a chorar e eu, meu Deus, foi o Senhor que usou, né? Toda a simplicidade, não, Gorete, chorando com a oração que Lia fez, porque assim que ela chegou, ela já foi dizendo, né? Eu fui contatando ela, Stefano, eu estou passando por uma tribulação com meu filho. E aí ela falando, Lia ouvindo já para preparar a oração dela, né? E aí quando ela começou a orar, Gorete começou a chorar, né? Vendo a simplicidade. E aí a gente passou em outras casas, quando a gente chegou lá perto, Sofia e as meninas já estavam lá, né? É uma pessoa conhecida minha lá do Fernando Pedrosa, que ela mora com o esposo dela aqui. E ela disse assim, às meninas, que achou bonito, porque não é todos os jovens que têm esse desejo de servir ao Senhor, né? E sair nas ruas para orar pelas pessoas. E aí ela parabenizou até as meninas, porque ela disse que achou bonito, né, a atitude delas. E depois ela mandou uma mensagem para mim no WhatsApp dizendo, né, que ela também reúne, né, numa denominação, mas ela está um pouco afastada. E ela dizendo assim, que quando as meninas chegaram lá, constrangeu ela, né, porque ela disse que fazia muito tempo que não reunia, mas que ela disse que a partir daquele dia, ela ia buscar novamente o Senhor, né, para voltar a ter a vida que ela tinha com o Senhor. Amém. É desfrutar, certo? É emergir, tá bom? É estar na presença do Senhor, é pregar o Evangelho. Se o objetivo é esse, então acredito que a gente já pode pensar no tirar o uso do celular durante esse período, tá bom? Já podemos pensar nisso. Tirar o uso do celular. Não tem para que querer celular se você está em 24 horas, né, mergulhado dentro do rio, certo? Porque se você mergulhar no rio com o celular queima, vai pifar. Certo? E o objetivo é esse mesmo, é pifar o celular. Não literalmente, mas descartar ele pelo menos 24 horas. Tem os anfitrião, o dono da casa, a cidade também é pequena, os pais podem ir lá, saber alguma informação, voltar. E se eles mesmo quiserem falar com os pais, pede para o anfitrião da casa entrar em contato, tá bom? Eu acredito que é uma coisa para a gente pensar, pode até ficar até melhor isso aí. Se precisar de um grito de guerra, impresso. Se precisar do hino, impresso. Impresso, a gente tem que aprender a usar, né, material impresso agora, porque tudo distrai, tudo vem, né? Aí você pode, é bom o uso disso aqui? É bom sim, serve muito. Mas se você puder, né, desligar a internet dele, certo? Só para ficar usando o que é necessário para aquele momento, seria muito bom. Mas quando você liga a internet, você fica recebendo um monte de notificação, isso tudo dá um desejo de você ir lá e dar uma curiada, sim ou não?
É, sim, é desse jeito, né? A gente pode pensar nisso aí. Eles mesmos, né, era para ter essa ideia, essa sugestão. Vamos tirar o uso do celular nesse dia, para a gente ficar exclusivamente para Deus. Certo? Vamos fazer o jejum do celular durante a casa do adolescente? Pronto. Né? Jejum de celular durante a casa do adolescente. Eu acredito que, né, será muito bom isso aí, tá bom? E dar um aviso também, Sérgio postou no grupo do serviço de música, alguns nomes, né, que sugeridos aqui para cantar, né? É no canto, Sérgio? Isso é, para servir no canto. Para tomar o canto de Stephanie ali. Aí, para ajudar a Stephanie. Tem Dadinho, tem Franciele. Esse foi Sérgio que sugeriu, né? Isso aí, tá bom, irmão? Se alguém quiser dizer, não, o meu não, por favor, ninguém é obrigado, tá bom? Sugeriu. E se tem mais alguém que queira cooperar e servir, pode ficar à vontade, né? Participa da reunião agora, após o término dessa reunião, aqui no canto. Só esses irmãos que eu vou falar. E se alguém mais tiver algum desejo, tá bom? Não tem problema. Se você tem o desejo de servir, participa da reunião ali, já. Stephanie, Camila, Toninha, Suzana, esse povo aqui. Então pode, né, participar. Colocaram para votação aqui, então conseguiram eliminar da lista Irani e Lucimar. Não sei porquê, mas... Brincadeira. E Seição ficou para o segundo tempo aqui. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra, pelo teu cuidado que o Senhor tem tido com as igrejas. Senhor Jesus, tem dado-nos, Senhor, a sua palavra, que tem nos sustentado, tem nos mantido, Senhor, firmes, perseverando, Senhor. Senhor, trazendo o Senhor de volta. Senhor, muito obrigado por cada irmão e irmã que estão aqui presentes essa noite. O Senhor possa abençoar cada um. Senhor Jesus, Senhor, conduz-nos para casa, debaixo da tua proteção. Senhor, nos dá uma semana, Senhor, na tua presença, Senhor, cheia de desfrute. Senhor Jesus, expressando, Senhor, a tua vida. Senhor, abençoa a tua igreja. Senhor, abençoa todos os irmãos, seja ainda com esse evento das irmãs, seja também com essa reunião quarta-feira. Nos abençoa, Senhor, nos dá a direção, que venha, Senhor, do Espírito. Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Amém.